Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus maravilhoso para cultuar a Ele, agradecer, ouvir a palavra, nos encher da presença dEle. Então vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, para agradecer, louvar, exaltar o Teu santo e poderoso nome, porque, meu Deus, o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, os cuidados, os livramentos, os recursos, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado no nome do Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, por atos, palavras e pensamentos, quer sejam eles voluntários ou involuntários, conscientes ou inconscientes, e nos purifica, ó Deus, de todas as injustiças, para que nós possamos entrar agora com alegria, com confiança diante do trono da Tua graça. Toma, Senhor, a direção deste culto, dirige pelo poder do Teu Espírito Santo, envolve este lar, esta pessoa que está participando agora conosco, guarda, protege, livra de todos os males, livra também aquela pessoa querida, aquele parente, aquele familiar que está em deslocamento, que está trabalhando, aonde quer que esteja esta pessoa, que ela esteja também debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Assim nós entregamos este culto nas Tuas mãos e pedimos ao Espírito Santo de Deus, toma a direção de tudo, para que seja para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa aqui aceitar a irmandez que está aí. Bom dia, irmandez, a paz do Senhor Jesus. Então estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus maravilhoso, para honrar, glorificar Ele, mais um dia de domingo. E antes de iniciar aqui o culto, as mensagens, a palavra, na verdade já iniciamos, gostaria de avisar a igreja que no próximo domingo, em razão das eleições municipais, que vão acontecer em todo o Brasil e aqui também no nosso município do Rio de Janeiro, e também os municípios aí das pessoas que estão nos assistindo, participando conosco, cultuando conosco, o culto será na parte noturna. Então teremos aquele culto, excepcionalmente às 18 horas aí, no próximo domingo, dia 6 de outubro, as eleições, tá? E então todos já se preparem aí, e depois voltamos aos horários normais. Informamos também que no domingo, dia 13 de outubro, o culto voltará pela parte da manhã e teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, já vai preparando os elementos para o dia 13 de outubro, para a Santa Ceia do seu culto. Aí, então, nesse caso, voltará ao seu horário habitual, das 8h30 da manhã. E eu quero, nesse momento, convidar os irmãos, irmãs, todos vocês que estão aqui participando conosco desse culto, cultuando junto conosco esse Deus maravilhoso, a ouvir aquilo que Deus tem colocado no coração aí do nosso irmão Luiz, a mensagem que ele colocou para trazer, compartilhar com a igreja em nome do Senhor Jesus. Então bom dia a todos aqui que já estão participando conosco, nossa irmã Maria Cristina, irmã Jaqueline, irmã Deisa, a Wanda que está aqui do nosso lado, e o nosso irmão Luiz, ao qual eu passo a palavra aí, no nome do Senhor Jesus. Um bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Um bom dia para você que está participando ou que irá participar conosco através do Instagram e também através do YouTube. Bom, Luiz, o irmão está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia a todos que estão nos acompanhando.
Cumprimento também com a paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar um pouquinho no iniciozinho aqui do Salmo 40. Salmo 40. Graças a Deus estamos aqui, mais um domingo que nós seremos confrontados com a palavra de Deus. Eu sempre me lembro de Marta e Maria, né? Que Marta estava preocupada com os afazeres da casa, Jesus estava ali sentado, e Maria deixou todos os afazeres da casa e ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele estava falando. Então vamos ter essa atitude conosco mesmo agora. Vamos nos desconcentrar, tirar a nossa atenção das coisas desse mundo, do que nós vamos fazer depois no domingo, do que vai ser o almoço, que eu tenho que preparar para segunda-feira, antes de sair para trabalhar. Vamos nos desligar dessas coisas e vamos nos concentrar na palavra de Deus. Eu garanto, vocês podem ter certeza que o pastor Aguilar falar vai sair não da boca dele, vai sair da boca dele, mas não da mente dele. Vai sair do Espírito Santo de Deus. Uma observação interessante a ser feita é que, vamos dizer assim, nós estamos sentados aos pés de Cristo e Marta não conseguiu enxergar naquela situação que ela estava diante do Filho de Deus. Então, nós estamos agora, a igreja, nós estamos congregando em Jesus Cristo. Nós estamos diante do Filho de Deus. A palavra que Ele ministrar em nossos corações vai nos fazer muito bem, vai nos repreender quando for necessário, vai nos educar, nos edificar, vai nos tratar, ela vai nos sarar também. Então, prestemos atenção, porque é para a nossa edificação, é para a nossa libertação. Nós temos a alegria de termos sido chamados e escolhidos para estarmos na eternidade diante de Jesus Cristo. Amém? Eu vou iniciar, então, a leitura do Salmo 40. Bom, a minha Bíblia é versão Almeida e atualizada, e o título do Salmo aqui está Oração para Livramento, é um Salmo de Davi. E ele fala: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo, e quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor.
Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua liberdade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, Senhor, em socorrer. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folgue em ti e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a sua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Então, o que nós observamos aqui? Nós observamos aqui um clamor do rei Davi, porque ele estava passando por uma situação apertada. Primeiro eu estou fazendo uma contextualização, depois nós vamos entrar um pouco mais a fundo. Ele está pedindo, meu Senhor, eu estou precisando de ajuda, corre porque está difícil. Mas, ao mesmo tempo, ele não deixou de reconhecer coisas boas que Deus fez na vida dele. E não deixou de reconhecer também as transgressões dele, que eram muitas, maiores que a quantidade dos fios de cabelo que ele tinha. E ele continua louvando a Deus, e que pese estar numa situação de aflição, e ele continua louvando a Deus. Então, essa é a ideia assim, do Salmo como um todo. Agora vamos ver se a gente detalha alguma coisa para nós continuarmos com a nossa edificação. Então vamos lá. Vamos ler os 5 ou 6 primeiro. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Bom, aqui ele já diz, olha, eu fui lá olhar no dicionário bíblico que seria confiantemente. Não é que ele fala esperei, ele fala esperei confiantemente. Ele fala pacientemente. Ele tinha certeza que Deus ia responder. Não sabemos o que. A gente não sabe o que Deus tem para nós, mas esperemos com paciência. Aí ele fala, ele se inclinou para mim e me ouviu. Então ele sabia que ele era um homem segundo o coração de Deus, como nós somos filhos dele, e sabemos que ele nos ouve. E ele fala, aí ele me ouviu quando clamei por socorro. Então ele tinha certeza, poderia não vir a resposta naquele momento, mas Deus tinha ouvido, ele tinha certeza, confiantemente, com pacientemente. E aí ele vem no versículo 2, tirou-me de um poço de pecado, de um tremedal de lama, colocou-me os pés numa rocha e me firmou os passos. Aqui nós temos que examinar no Antigo Testamento voltado para o Novo. O que ele está dizendo aqui, ele está começando a dizer que Jesus viria. Essa é a nossa grande salvação. Jesus é a nossa rocha. Qual é, naquela situação, como nós podemos entender como um poço de perdição de um tremedal de lama? O tremedal de lama era a nossa desobediência e não tínhamos como não reconciliarmos com Deus. E Deus providenciou Cristo, seu Filho,
para derramar o seu sangue por nós. Cristo é a nossa rocha. É nessa rocha que é edificada a igreja. É nessa rocha que nós estamos e fomos para a salvação. Fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo de Deus. Nós fomos escolhidos. Por isso, Davi alterna esse laudo, nesse salmo, ele alterna gratidão e amor. Oh Deus, age rápido. O Senhor é bom, o Senhor já me ajudou tanto, o Senhor me trouxe até aqui. Então precisamos ter essa visão. Na nossa vida, nós teremos sempre clamores, mas nunca devemos nos esquecer que o principal ele já fez, que é a eternidade com Cristo Jesus. A nossa casa não é essa casa. Vamos continuar. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então aqui, o 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então aqui ele está falando um hino de louvor. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Aqui o que ele percebe, o que ele quer dizer e o que nós temos que entender hoje. O que enchia a cara, batia na mulher, depois que foi alcançado por Jesus, não vai mais fazer isso. Então ele vai pregar, não com palavras da boca para fora. Ele vai falar da mudança, da transformação pelo Espírito Santo. Ele vai falar pelo comportamento. Não vai haver mais fome naquela casa, porque não vai ter bebida alcoólica, não vai ter jogo de tigrinho, não vai ter mais violência contra a esposa. Por quê? Porque ele foi alcançado, ele se enxergou um pecador, ele entendeu do tremedal de lama que Jesus nos tirou. Então, isso aqui é o que nós temos que entender. Continuando. E ele diz, olha, que não pede para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. E põe no Senhor aquele homem que até então achava, é tudo comigo, deixa que eu resolvo, ou então ia conversar com os amigos no bar, naquela coisa. Tudo isso mudou, a confiança dele mudou, porque ele foi alcançado pelo Espírito Santo, ele se enxergou impotente para qualquer coisa e passou a depositar a sua confiança em Deus, e passou a esperar, que está no primeiro versículo, esperei confiantemente pelo Senhor, pacientemente, ele passou a viver na dependência de Deus. Continuando. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então aqui, o que nós podemos entender? Quem somos nós? Como diz o pastor Aguilar, comedores de arroz e feijão, meras criaturas. Deus poderia ter encerrado com a terra num minuto, acabado com tudo, mas não. E isso prova o amor, isso prova que a gente não consegue explicar, não há como explicar, em que pese tudo que nós fizemos contra Deus, mesmo assim, aos que o aceitam, ele quer nos salvar, ele quer nos levar para a eternidade com ele, e isso é indizível. O homem não consegue explicar isso não dá para passar essa imagem para outra pessoa, porque a glória de Deus nós não conseguimos alcançar. Então é um benefício que nós não temos noção, é inalcançável neste momento, neste corpo de pecado que nós estamos.
mas com o nosso corpo glorificado e com a nossa alma lá com Cristo, nós veremos isso. Então é indizível, inexplicável, não dá para contar. Versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Ou seja, ele aqui falou, abriste os meus ouvidos. Ele foi alcançado. Ele entende, não adianta orar 5 Ave Marias, não adianta levar aquela oferta reforçada para a igreja, para o pastor, não é. Ele quer um coração submisso. Ele quer um homem humilde, sabendo que nada pode fazer. Isso ele quer, a nossa obediência. E nós, por gratidão, louvamos a ele. Essa é que é a verdade. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Por que agrada fazer a vontade de Deus? Porque nós entendemos a salvação. Porque nós sabemos que saímos do tremedal de nome. E é por isso que estamos aqui. Nós estamos aqui porque sabemos que dependemos, porque amamos a Cristo, porque sabemos que pelo sacrifício dele nós estamos em liberdade. Nós já somos salvos. Continuando. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Então, aqui, o que ele está dizendo? O convívio entre os irmãos. E ele dava o exemplo dele. Não só o exemplo falando, mas a atitude dele. O povo via, tanto que ele chegou a rei. E como tal, cometeu erros e tudo mais, e foi difícil, tanto que ele não construiu o templo. Mas mesmo assim, ele estava congregando, continuando. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a sua verdade. Aqui ele, de novo, ele volta a insistir. Não retenha, da mesma forma que o Senhor fez antes, faça de novo. Ele está pedindo mesmo, mas reconhece o que Deus já fez na vida dele. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Aqui ele confessa, eu sou pecador, eu estou nesse corpo de pecado, mas tem misericórdia, tenha misericórdia de mim. Aí ele insiste, no versículo 14, no versículo 13, praza-te, Senhor, em salvar-me, dá-te pressa ao Senhor em socorrer. E é o que nós temos que viver, nós vamos dar, e nós temos que viver em constante arrependimento e diante de Deus. E essa é a verdadeira, é a nossa coisa. Nós vamos cada vez menos, mas nós vamos continuar pecando. Isso, caminhando para o final. Sejam a uma, versículo 14, sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Então, o que ele está dizendo? Olha, ele pede, meu Deus, eu não sei o que tu vai fazer, mas que ele se envergonhe e que o seu nome seja glorificado nessa situação. Continuando. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Ou seja, descansem e alegrem-se os que amam a salvação, os que entendem a obra de Cristo. E eu acho o 17 muito bonito. Ele fala da condição dele. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador.
não te detenhas, ó Deus meu. Aqui ele se coloca como dependente de mim, que é dependente de Deus, que ele é pobre e necessitado e dívida, mas o Senhor cuida de mim. Por favor, se apressa. Então, pastor, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço aí e passo a palavra para o senhor. Amém, glória a Deus. Uma palavra que traz muitos recursos, né? Muitas coisas aqui para a vida do cristão, né? Eu vou tentar aqui fazer uma síntese aqui de tudo que o irmão falou, que são coisas muito importantes, né? Primeira coisa logo no começo, né? O pedido de ajuda. O pedido de ajuda vem juntamente com dois reconhecimentos que o irmão Luiz citou aí, que é o reconhecimento das próprias transgressões e também o reconhecimento daquilo que Deus fez, né? Isso é muito importante porque às vezes a pessoa pede para Deus e ela só lembra daquela situação que ela está vivendo naquele momento, daquela luta, daquele problema, e ela esquece todo o passado, né? Tudo que Deus já fez, está fazendo, né? Eu não vou nem dizer que ele irá fazer, que a gente não tem como saber o que ele vai fazer, mas a gente sabe o que ele vai fazer, né? Então a pessoa precisa já entrar com esse espírito de agradecimento, muita gratidão por tudo que Deus já fez. Eu repito, a coisa mais importante, o irmão Luiz citou também aí, é a questão da salvação. Isso é uma coisa crucial, a mola, né, a mestra, né, a nossa bússola é a salvação. Todo o resto aí é subsídio para a gente continuar aí a nossa caminhada nessa terra. Outra coisa que é uma coisa muito difícil que o irmão Luiz falou aqui, muita coisa, estou dizendo para mim, eu acho que talvez para todo mundo, né? A gente às vezes fica impaciente na hora da espera, né? A gente quer que a coisa, pede um negócio e quer que seja para ontem e tal, mas a gente precisa trabalhar isso com Deus, para ter paciência. Pedir a Deus até inclusive, tira de mim essa ansiedade, né? Tira de mim esse nervosismo, né? Essa expectativa exagerada. Então pedir a Ele aí essa paciência. Então o irmão Luiz abordou muito bem essa questão também de esperar com paciência, e isso não é fácil. É bom até anota aí, você que está, né, participando aí do culto conosco, né? Então anota aí, esperar com paciência, talvez seja isso que é um ingrediente que esteja faltando aí na sua vida espiritual, ter paciência de saber esperar. Outra coisa, irmãos, muito importante, que a gente sempre fala aqui, o irmão aqui frisou nessa passagem muito bem, é que ele sabia que Deus estava ouvindo a sua oração. Então, muita gente ora, a dúvida, eu não estou dizendo que a pessoa não tenha dúvida, a dúvida é natural do ser humano, mas a gente tem que partir do princípio que Deus está nos ouvindo. Não tem sentido eu colocar o joelho no chão para falar com alguém que eu não sei se está me ouvindo, que eu não sei que existe. Então eu tenho que saber que ele existe e também tenho que saber que ele está me ouvindo. Isso é importante, a gente trabalhar isso também no coração, e trabalhe isso com oração também, é muito importante. E o irmão Luiz associou a saída do tremedal de lama, né, do poço de lama, todo aquele lamaçal, toda aquela sujeira que o salmista ali estava falando, né, com a questão da nossa vida aqui nessa terra sem o Senhor Jesus, quando a gente não o conhecia. Então, foi dali, conforme o irmão Luiz associou muito bem, que ele nos tirou. Não vai tirar não, gente. Ele já tirou. Você que já crê, você que já recebeu ele como Senhor e Salvador, você já tirou. E ele tem todas as condições de tirar qualquer um que quiser. Quem ainda está aí nesse tremedal, que está precisando sair, ele já fez, já está pago, entendeu? É só a pessoa tomar uma decisão, é fazer uma escolha, é só o que está faltando. No momento que você faz a escolha e toma a sua decisão, então já é automático, já está pago, né? É uma coisa é uma questão de direito. Ele vai lá e arranca você desse tremedal de lama. Então foi bom o irmão Luiz fazer essa associação aí para nós, em nome do Senhor Jesus. Então o Luiz falou, o principal o Senhor Jesus já fez, nós já citamos, e a transformação, o irmão Luiz citou uma coisa muito importante, porque tem muita gente que diz, não, eu creio em Jesus, eu sou crente, né? Eu frequento uma congregação,
então eu já estou salvo e não preciso mudar nada na minha vida, né? Posso continuar dando 3 surras na mulher, bebendo a minha cachaçinha tranquila à vontade, né? Fazendo o tigrão, tigrinho, sei lá o que é o negócio aí, e está tudo certo. Não está não, não está não. Por que não está? Porque se há uma ação do Espírito Santo na sua vida, se você aceitou Jesus, há uma ação do Espírito Santo na sua vida. Então, toda essa velha natureza, ela vai sendo eliminada. Ela tem que fazer morrer. A palavra de Deus diz fazer morrer é um ato contínuo, porque exige uma ação humana também. O Espírito Santo inspira, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo ele constrange, mas é necessário que haja uma ação humana aí também de querer. Tem que querer, né? Como é que Deus ele não invade ninguém, Deus ele não força ninguém. Então a pessoa tem que querer, tem que haver uma espontaneidade por parte da pessoa de querer realmente mudar. Então, se realmente você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, as pessoas têm que ver isso a partir do seu comportamento, da sua vida, em tudo aquilo que você faz, como você se apresenta diante deste mundo. Outra coisa que o irmão Luiz falou muito importante aqui é a arrogância, né? Eu botei nesses termos, não foi exatamente nesse termo que ele falou, mas assim, eu entendi assim, né? A arrogância trocada, né? Não foi isso, irmão? Pela confiança em Deus. Aquela pessoa que era arrogante, nariz empenado, que não queria, né? Ouvir ninguém, que ela sabia tudo, podia tudo, ela deixa de ser essa pessoa e ela passa a confiar em Deus, a depender de Deus. Há uma diferença de comportamento, né? Como a gente tem pessoas aí que são extremamente arrogantes, né? Que desprezam a Deus, que não confiam, nem sequer consideram a existência dele. E essa pessoa, quando ela tem esse encontro com o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo entra na vida dela, então essa arrogância ela é quebrada e ela passa a ter uma confiança, uma dependência de Deus. Muito importante isso aí, irmãos, trazer isso aí. E a superioridade, né? Outra coisa que o irmão falou, do amor de Deus, que mesmo nós sendo pecadores, nós somos rebeldes, nós não merecendo nada, o amor dele foi muito superior a ponto de enviar o seu filho para a morte de cruz, para que os nossos pecados fossem então perdoados, fossem retirados, houvesse uma condição de salvação, né? E aí isso é muito importante, porque ele joga uma coisa assim, nós não temos mérito. Você, o Luiz aí passou nessa mensagem, que nós não temos méritos, não temos, não adianta dizer, eu vou ser salvo, porque eu vou fazer isso, aquilo, outro, não temos mérito algum, porém, nós precisamos fazer escolhas, e a principal escolha é escolher viver para o Senhor Jesus, é escolher ter Ele como Senhor e Salvador, é escolher se arrepender dos pecados, confessá-los, deixá-los e passar a viver para Deus. Então, existem escolhas, né? Não existe mérito, mas escolhas, elas existem. Então, a salvação é pela graça, mediante a fé, mas nós precisamos, pela fé, escolher esta graça. Outra coisa, falou que Deus já nos libertou, eu sintetizei isso, importantíssimo, a gente ter essa consciência, e uma necessidade de congregação, é uma coisa que é importantíssima, né? Que a pessoa não pode ser o eu sozinho. Isso que nós estamos fazendo aqui, né? A palavra de Deus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Aqui nós estamos, pelo menos aqui nos 6, né? Por enquanto, e isso vai ser acrescentar à medida que as pessoas vão participando do culto, agora ou depois através dos vídeos. Então isso é uma forma de nós estarmos aqui nos congregando no nome do Senhor Jesus, ouvindo a palavra de Deus, orando, falando, compartilhando a nossa fé uns para com os outros e reconhecendo que estamos aqui por uma motivação, que é servir a esse Deus maravilhoso. Isso é congregar, isso foi uma ordenança que o Senhor Jesus deu para a igreja. Então, outra coisa é o reconhecimento, né? Mais uma vez falando sobre essa questão, ele falou que nós devemos sempre reconhecer aquilo que Deus já fez, né? E viver em constante arrependimento, né? O irmão Luiz ele explicou muito bem que mesmo depois que nós somos salvos, nós somos sujeitos ao quê? A tropeços, a erros, a brigar,
a pecar, a acontecer, não que a gente queira, não deve ser uma coisa espontânea, né? É um acidente de percurso. Aconteceu uma coisa assim, naquele momento não conseguiu ficar no espírito e acabou acontecendo. Então há necessidade de arrependimento, reconhecer, não, está errado, eu não posso fazer assim mais, eu sou de Deus, eu fui comprado por um bom preço, e se arrepender e pedir perdão ao Senhor Jesus. Então também, já no finalzinho, apesar quando diz que apesar do salmista não saber o que Deus iria fazer com os seus inimigos, né? Isso foi muito importante aí. Ele sabia que Deus ia tomar uma providência sobre aquele assunto, né? E hoje, né? Ali eram inimigos, né? Pessoas, era rei que estava se levantando contra ele, era exército, né? Era uma série de coisas que estavam se levantando contra a vida do rei Davi, até porque estava sendo preparado para grandes coisas. E talvez você na sua vida aí, vamos dizer, e toca nessa parte aí, tem os inimigos, né? O inimigo pode ser uma situação familiar, uma situação conjugal, uma situação financeira, uma situação de enfermidade, serão problemas que você está enfrentando e vivendo aí. E você pode, né, qualquer um de nós, não saber como Deus irá resolver essa questão, mas a gente tem que ter certeza que alguma coisa Ele está fazendo e irá fazer para que essa questão ela seja resolvida. E a outra coisa, finalmente, né, que é uma coisa bem humana, né, que o irmão Luiz fala aí, é que mais uma vez no finalzinho ele vai reconhecer, né, a obra de Deus, né, a dependência dele, desse Deus maravilhoso, nós devemos reconhecer também, e ele vai dizer, não, o Senhor apressa, né, mostra que ele está ali numa situação, a gente não consegue enganar a Deus, a gente não consegue, não tem jeito, né? Então, se você está numa situação de desespero, que precisa de uma resposta rápida do Senhor, tenha paciência, não vai afrontar Deus, mas pede a Ele, fala, eu preciso de uma resposta, né? Eu não estou aguentando mais, a situação tem que chegar e mostrar, abrir o coração, né? Saber que está falando com alguém que pode te responder e quer te responder, está te ouvindo, né? Então, continua, persevera. Às vezes a oração é um caminho longo, às vezes é uma guerra que pode durar muito tempo, entendeu? Você está ali no campo de guerra, nada, você está na sua trincheira, que é o lugar que você está orando, mas uma das coisas que faz a pessoa ter um resultado nisso aí, é justamente essa dependência de Deus, esse reconhecimento daquilo que Deus já fez e a paciência nessa caminhada. Irmão Luiz, que Deus hoje é muito rico, né? Muito rico. Normalmente sempre é muito rico, mas eu estou falando rico em tamanho também, né? Não só no conteúdo, mas o tamanho também foi, né, bem abrangente, que a gente tem que falou bastante, não dá para falar pouco hoje, né? Então, que Deus continue abençoando aí a vida do irmão, tudo aquilo que aprove a ele colocar debaixo da sua responsabilidade aí, né? Tanto da parte espiritual como da parte material, né? Física. Então, que Deus esteja cuidando de todas essas coisas na sua vida, dirigindo em todas as coisas, acrescentando cada vez mais sabedoria e mais capacidade em nome do Senhor Jesus, e isso se estenda aí a Cristina, a todos os seus aí, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, obrigado, pastor. Desculpe, eu me delonguei, não, desculpa. Não, mas foi o suficiente, né? Tinha que estar na medida, tá? O longo não é a crítica, não. O longo é que foi o que Deus queria que fosse falado aqui hoje, né? Isso aí Ele sabe as pessoas que vão ser alcançadas aí através dessa palavra. Glória a Deus, né? Vamos louvar o nosso Deus então nessa manhã. Qual vai ser o louvor que nós iremos fazer hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 141 da Harpa Cristã. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz.
Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz e me faz sentir doce é a mim o teu querer, gozo me traz a obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a tua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero agora convidar a igreja a abrir as suas Bíblias na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 5. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 5. Os irmãos estão abrindo aí as suas Bíblias. Eu vou pedir a Deus aqui que nos conceda a sabedoria, né? Nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a Tua palavra. Não seja eu falando de mim, da minha vontade, daquilo que eu acho ou penso, mas seja, meu Deus, o Teu Espírito Santo a me fazer lembrar, ensinar, a trazer uma palavra, meu Deus, que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em o nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então vamos ver essa passagem. Eu vou ler a passagem toda, depois a gente vai vendo parte por parte aqui aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Então, é o título aqui do capítulo, né? Só tem esse título. E a reversão da Bíblia que eu estou lendo aqui é Almeida, revista e atualizada. Então, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é,
a ver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a alimentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentro vós o malfeitor. Olha, então te vê que é uma carta aqui, o tom da carta de Paulo é um tom de correção, né? O chicote ali estava comendo solto ali em cima da igreja de Coríntios, e com justa causa, né? Essa coisa ali desandou de tal forma que era necessário realmente a repreensão. E a gente vai ver a necessidade da correção. Há uma necessidade da correção na igreja. E por que Paulo falou palavras tão duras, né? Palavras tão sérias, né? Às vezes até bem pesadas? Porque ele falou isso com a igreja de Coríntios. Por que havia necessidade? Aliás, a igreja de Coríntios estava tendo sérios problemas, né? Ele escreve uma série de cartas, o Paulo escreve uma série de cartas para lá, para tentar ali corrigir essas situações, né? A igreja tinha muitos dons espirituais. A gente vê que os dons espirituais eles, em si só não são suficientes se não houver o que? A pessoa ter o conhecimento e a prática da palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Então, às vezes a pessoa está ali com um dom, o dom vem de Deus, né? Ele aprova ele distribuir com a igreja, mas a pessoa não tem a graça, não tem o conhecimento, e aí a pessoa acaba fazendo uma série de coisas erradas aí, acaba se afastando de Deus. Então vamos ver aqui por parte, né, o que essa palavra vem dizer, cada pedaço para nós. É muito rica, é importante para a nossa vida espiritual. Então, normalmente, ele vai começar a carta falando assim: geralmente, né, se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, olha só, ele vai já começando a carta mostrando qual era aquele problema especial. Havia outros problemas que ele vai tratar em outras partes, mas aquele problema era um dos mais graves, né? E ele faz uma comparação, né? Os gentios, as pessoas que eram incrédulas, né? As pessoas que não confiavam em Deus, que não acreditavam em Deus. Ele fala: olha, isso está pior do que lá no mundo. Isso que está acontecendo aqui dentro da igreja de vocês está pior do que está acontecendo lá no mundo, porque tem muita gente lá no mundo que não iria aprovar um relacionamento e o filho ali com a sua madrasta, né? Com a pessoa que é esposa do seu pai. E vocês estão aí como se nada tivesse acontecendo, né? A vista grossa aí,
Então Paulo já começa dizendo ali que existe uma coisa muito grave, o pecado havia sido revelado dentro da igreja, né? E havia ali uma necessidade para que aquela igreja ela se santificasse, ela se purificasse, que ela tivesse ali uma atitude em relação àquele pecado. Então a gente vê que tem que ser tomada uma atitude em relação ao pecado, né? Tanto o pecado individual, pessoal, como o pecado coletivo, o pecado na igreja. Então, atitudes devem ser tomadas. E vamos ver aqui no decorrer da passagem, né? O que vai acontecer, qual a atitude que Paulo recomenda ali, né? Recomenda não, né? Ordena, né? E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, o que o Paulo está dizendo aí, gente? Que o orgulho, né, daquela igreja estava impedindo que eles tomassem uma atitude contra aquele pecado, né? Que eles tomassem uma atitude de disciplinar a pessoa que estava praticando, e que aquela pessoa ela precisava, né, não sair daquela comunhão, ela não podia permanecer naquela comunhão com a igreja. Então, o que acontece, irmãos? O orgulho, ele causa uma cegueira, né? Uma cegueira espiritual, né? O orgulho, a arrogância, né? A pessoa ela acha que pode tomar as decisões sem consultar a Deus, sem observar a palavra de Deus, e era o que estava acontecendo. O orgulho espiritual, não, nós estamos no nível espiritual que nós podemos decidir aqui o que é pecado ou o que não é pecado. E é muito pior às vezes, né? Nós podemos decidir aqui quem pode pecar e quem não pode pecar, né? Porque quando a pessoa que é do interesse pode fazer tudo, né? Ele é o amigo do rei, pode fazer tudo, está tranquilo. E quando não é uma pessoa, né, que não tem nenhum interesse, até tem uma certa aversão, qualquer coisinha o chicote vai em cima da pessoa. Então, 2 pesos, 2 medidas, que aí acontece também. Infelizmente, a gente sabe que essas coisas acontecem quando a igreja se deixa dominar apenas pela sua parte humana e não considera a palavra, não considera o Espírito, que deve sempre estar em primeiro lugar na direção da igreja. Então, o que acontece são essas coisas aí, esses descaminhos, né, que vão acontecendo, a prática do pecado deliberada e a vista grossa, né, a conivência daqueles que deveriam tomar uma atitude em relação a isso. Então, Paulo está falando claramente sobre essa questão. Então, vamos dar aqui mais uma olhada na passagem, né? Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, é uma passagem assim que é uma chicotada dura, né, sobre o infrator. Mas se a gente vê, tudo isso aqui tem uma razão espiritual séria e não visa a correção, ela não visa a destruição, ela não visa o mal da pessoa que comete a infração. Muito pelo contrário, é fazer a pessoa enxergar que ela está errada, ela enxergar o seu pecado, enxergar o seu erro, e a partir do momento que ela não está mais naquela comunhão, o que acontece? Aí existe uma clara percepção da sua situação espiritual, e isso reflete também na vida carnal ali dela, na vida secular dela. Ela sofre tanto as consequências na vida espiritual como as consequências na sua própria vida secular. E o que faz isso? Lembra do filho pródigo? Né? O filho pródigo, ele quando se viu naquela situação ali, longe do pai, né? Que ele tinha ali todas aquelas regalias, tinha uma alimentação, a caminha dele direitinho, tudo bonitinho, né? E a única coisa, ele tinha que estar ali em obediência ao seu pai, estava vivendo de acordo com as regras do seu pai. E ele, quando ele viu que viver sob as regras do seu pai era muito melhor do que viver arrogantemente, do jeito que ele queria viver, o que ele fez, né? Ele correu de volta para a casa do pai. Então, a correção,
ela visa a pessoa enxergar o que ela está perdendo, o que ela está sofrendo e sentir a necessidade de voltar de novo à comunhão para com o Pai. Porém, a própria Bíblia ela nos diz que se a pessoa que está cometendo uma infração, ela não é corrigida, ela vai repetir a infração. A gente está vendo isso aí, né? Isso a gente está vendo acontecer debaixo dos nossos narizes aí, né? Pessoas aí cometendo infrações, não sendo corrigidas, né? Ou sendo corrigidas de uma forma muito branda, e elas continuam cometendo as mesmas infrações. Então, mostrando aí que a palavra de Deus ensina direitinho as coisas. Então, há uma necessidade de correção para aquela pessoa que está perdendo, né? se mergulhando no pecado. E, como nós já falamos aqui anteriormente, o irmão Luiz falou na sua pregação aí, muito bem, e nós já falamos anteriormente, nós somos sujeitos, sim, a errar, a pecar. Ninguém está dizendo aqui que é o super-homem ou a mulher maravilha, não, nós somos sujeitos a pecar. A questão ali não era somente o pecado em si, mas a permanência no pecado, a falta de arrependimento, a falta de uma confissão e pior, uma tolerância por parte da igreja com aquele pecado que estava sendo cometido. Isso sim é que estava ali, no final das contas, sendo um grande problema ali para a igreja de Corinto. Continuando aqui no versículo de número 6, né? Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, Paulo vai reprovar mais uma vez que a arrogância e a falta de dependência de Deus daquela igreja, que tinha uma permissividade com o pecado, mesmo de uma pessoa, né? Isso aí era uma causa suficiente para uma contaminação de toda a igreja, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quer dizer, a arrogância em desconsiderar a palavra de Deus, a arrogância em não corrigir o pecado dentro da igreja, em não retirar o pecado dentro da igreja, poderia levar, né, toda a igreja a uma situação de pecado, de contaminação, de perda de poder. Então aí Paulo está mostrando por que ele estava ali tão injuriado com aquela questão do pecado dentro daquela igreja, aquilo que estava acontecendo dentro da igreja. Então, para a vida prática nossa, né? Então, quando a pessoa ela permite ter uma vida no pecado, ela está contaminando toda a sua estrutura espiritual. Quando você se permite, não, mas é só um pecado, os outros eu não vou fazer, mas só esse que eu preciso fazer, né? Você está destruindo toda a sua estrutura espiritual. Lembra que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Então, se a pessoa ela começa a ter uma vida deliberada na prática do pecado, ela está se enfraquecendo, ela está saindo da presença de Deus. Lembra que o pecado que não é confessado, o pecado, depois que ele é praticado, ele vai gerar o quê? A morte espiritual. Quer dizer, se a pessoa não se conserta, se a pessoa não se arrepende e ela passa a viver uma vida na prática desse pecado, ela vai morrer espiritualmente. O que é essa morte espiritual? Afastamento de Deus. Ela não sente mais a presença de Deus, ela não sente mais a presença do Espírito Santo e, consequentemente, ela vai começar a multiplicar os pecados. Então, ela vai começar a achar que é tudo natural, porque ela não tem mais a cobrança, ela não tem mais o constrangimento. Então, a situação dela vai ficando cada vez pior e ela vai ficando cada vez mais resistente à palavra de Deus. Tenta pregar a palavra para uma pessoa que está desviada há muito tempo da igreja, você vai ver o que está sendo falado aqui, né? Ela vai ter um monte de desculpa, ela vai culpar a igreja, ela vai culpar o pastor, ela vai culpar os evangélicos, ela vai culpar todo mundo. Se ela pudesse, ela culparia até o próprio Deus, e alguns até culpam, né? Vão lá e colocam a culpa em Deus, na situação dela. Mas não é verdade, né? A verdade é que ela deixou que primeiro um pecado, primeiro alguma coisa entrasse e começasse a contaminar toda a estrutura espiritual dela, toda a vida dela e afastar ela de Deus. Tem jeito? Claro que tem. Buscar a Deus, se arrepender, ir aos pés do Senhor, né?
Mas aí precisa buscar ajuda, né? Você não vai conseguir sozinho. Precisa buscar Deus mesmo. Busca, vai na igreja, fala lá com o pastor, com o irmão, a irmã idônea lá, pede oração, ora junto, tem que orar, tá? Não adianta ficar só, vocês oram por mim, que isso aí não vai resolver a questão. A pessoa tem que orar, já falou, a questão da oração é importantíssima para o cristão. Cristão que não ora é um cristão sujeito à queda, a afastamento. Então tem que orar, né? Esse é o foco do cristianismo, oração. Então vamos lá, aí depois de falar isso, Paulo continua, lançai fora, versículo 7, tá? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. A velha natureza pecaminosa deve ser lançada fora, né? Nós não podemos, irmãos, achar que isso aí é normal, e nós devemos sempre estar combatendo essa velha natureza, né? Como um soldado que se mantém ali a sua posição em uma trincheira, no campo de batalha, né? Então a batalha feroz está ali, o soldado tem que manter a sua posição, né? As balas estão ali zunindo, né? Metralhadora, tiro de canhão, tal, mas ele sabe que está ali a vida dele, a vida dos companheiros dele que estão ali naquela trincheira, está dependendo dele ser firme, mantendo a sua posição, né? Por que é uma comparação tão pesada? É o pecado, né? O bombardeio está vindo em cima da gente, está vindo de todas as formas, né? Você tem TV, você tem internet, você tem as ruas, você tem tudo aí bombardeando você de todas as formas, mas a gente tem que manter a nossa trincheira. Onde é que está a trincheira? A oração, a Bíblia, a palavra de Deus, o culto, a congregação. Essa é a nossa trincheira e nós devemos manter essa posição, porque está aí, o ataque está sendo feito o tempo todo. O mundo está atacando de todas as formas para tentar tirar as pessoas da presença do Senhor Jesus. Então é necessário que a gente entenda isso aí. Nós vivemos numa batalha, numa guerra espiritual constante. Eu não estou querendo dizer aqui que tu vai tacar azeite de helicóptero, nada disso, irmãos. A guerra é lá dentro da gente, tá? É lá no nosso interior, entendeu? Então a oração, se encher da palavra de Deus, congregar, pregar um para o outro, está edificando um ao outro. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, isso é importantíssimo. Ouvir a palavra do Senhor, parar, tirar tempo, né? Tirar tempo para orar, isso é importantíssimo para a nossa vida espiritual, para a gente ter consciência do que nós estamos vivendo e do que nós precisamos fazer para viver em paz aqui nessa terra, para viver na presença de Deus aqui nessa terra. Então isso é importantíssimo para nós como igreja, né? Como a igreja do Senhor Jesus. Então, tirar essa velha massa, né, pecaminosa que está querendo voltar, essa natureza pecaminosa está sempre querendo voltar, lutar contra ela. Lembra da trincheira, né? Eu estou numa trincheira. Que trincheira? Trincheira da oração, trincheira da palavra, da congregação, né? De buscar as coisas de Deus, do louvor, né? Aquela hora que você está sentindo a tristeza, está sentindo ali alguma coisa ali que está te perturbando, faz um louvor que você conhece, fala com Deus através desse louvor. Sim, é importante. Versículo 8, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então ele fala que a festa, né? Ele faz uma alusão à Páscoa, né? A Páscoa ela representa o sacrifício que o Senhor Jesus ele fez por nós, né? A Páscoa você tem que passar o sangue do cordeiro ali em cima das portas, né? E a nossa Páscoa cristã, é o sangue do Senhor Jesus que foi derramado ali na cruz de uma vez por toda para resolver a questão do pecado. Então ele diz, não fazemos isso com o fermento, né, da maldade, do pecado, que o fermento ele simboliza, né, o pecado, que ele vai fazer crescer, ele vai multiplicar. Então não com isso que nós devemos fazer a nossa festa. Que festa é essa? É essa vida aqui nessa terra, é a celebração da nossa salvação, é a celebração da nossa nova vida, né? Ela não é feita com
o pecado, ela não é feita com a maldade, com a malícia, né? Com as coisas que esse mundo aprova, passa a mão na cabeça e acha normal, né? Cada um por si, eu tenho o direito de ser feliz, o importante é seguir seu coração, e outras filosofias baratas que estão sendo vendidas aí, as pessoas estão comprando de montão, né? Principalmente aí com o negócio de influência, né? Influência e tal, não sei o que, a pessoa vai, todo mundo na onda, achando que isso é normal. Não é normal, não é normal. Então, os asmos, o que é o asmo? O asmo é aquele pão sem fermento, ou seja, é a vida sem pecado, da sinceridade, de uma vida de entrega a Deus. E isso que a palavra está dizendo aí, mostrando para nós que nós devemos viver, é esse tipo de vida, é esse tipo de festa que nós devemos celebrar. Uma vida de devoção, de entrega a Deus, de buscar as coisas de Deus e de lutar, consequentemente, de lutar contra a natureza pecaminosa e contra o pecado do dia a dia, que vai se manifestar em todo momento. Mas nós devemos aí simplesmente recusar. Vencer o pecado não é pegar uma espada, né? Que seja a espada da palavra, né? Mas não é pegar uma espada literal, né? Que muitas pessoas fazem aí, fazem show, e vou vencer, e está derrotado, e está amarrado, está queimado, está isso, está aquilo outro, e continua fazendo as mesmas práticas que fazia quando estava no mundo. Não resolveu nada, né? Vencer o pecado é resistir, é não praticar, é fugir dele. Isso é vencer o pecado. E quando a pessoa vai para cima, se você vai para cima de uma coisa que nem aquele metal lá, a criptonita, né? Derrotar o super-homem, se ele vai para cima da criptonita, acabou o super-homem. Você só é um super-homem quando você está com Jesus. Você saiu da presença dele, já era, não tem mais. Você não vai vencer essa batalha, você não vai resistir a essa batalha. Nós só vencemos as batalhas com o Senhor Jesus. E Ele nunca nos mandou enfrentar o pecado, Ele nos mandou resistir ao pecado, resistir ao mal. É muito diferente. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, uma posição que nós deveremos tomar. Peraí, eu estou vendo que aquilo ali é algo que pode me fazer cair, é algo que pode me fazer pecar, então eu vou evitar, eu vou sair de perto, eu vou fugir. É isso, irmão, a palavra é essa, fugir. O verbo correto é esse aí, fugir. Foge daquilo que você sabe que é fraco para enfrentar. E não vá para cima disso aí não. Entendeu? Então, por isso que muitos aí estão caindo. A pessoa vivia no carnaval, na gandaia e tal, aí depois vai para o carnaval de Jesus. Eu nunca vi Jesus no carnaval, né? Tudo bem, não quero entrar nesse mérito aí, mas eu nunca vi ele no carnaval. Pelo contrário, ele ia para um monte, ele ia se retirar para algum canto lá para orar, para ir na presença de Deus. Ele nunca deu o exemplo que nós deveríamos fazer aquilo que as pessoas desse mundo praticam. Então, por quê? Porque tem pessoas que estavam naquele meio, que viviam naquele meio, quando elas verem tudo aquilo de novo, aquela música, aquela bebida, aquela euforia, elas vão ali o que, gente? Vão estar com a tendência de cair, porque a natureza humana, a natureza fraca, decaída, ela vai se fortalecer naquele momento. Então esse é um cuidado que nós devemos ter, né? Às vezes a pessoa vai fazer algumas coisas, tem que ter uma preparação. Eu nem faria, né? Eu confesso que eu não faria de jeito nenhum, mas se vai fazer, tem que viver, cuidado com as pessoas, o cuidado quem está fazendo aquilo ali, para não ter aí prejuízo espiritual. Uma alma tem muito valor para Deus, então tenha muito cuidado com essas coisas aí, para que não tenha aí colocando pessoas na boca do leão, né? Se foi tirado de lá, não volta para lá. Qual é a regra do incêndio, né? Se você conseguiu escapar do incêndio, o bombeiro manda você voltar para lá? Não, ao contrário, né? Nunca volte para trás. Você saiu, escapou, acabou, né? Então, se você escapou do incêndio do pecado, não volte para trás. Não volte para onde você estava. Eu vou lá naquele barco, eu ficava com meus amigos, mas eu não vou beber não, eu vou ficar só conversando. Você vai beber, você vai cair, você vai sofrer as consequências do seu pecado, porque você está voltando para onde você era fraco, aonde você não conseguia resistir. Então é fugir, é sair daquele lugar, é não entrar mais.
É isso que a palavra de Deus está orientando. E nós devemos seguir a palavra de Deus, né? É isso que vai fazer a gente crescer espiritualmente. Então, o versículo de número 9 e 10, vamos ver agora. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Agora, essa aqui vai deixar muita gente aí de biquinho, mas eu não posso fazer nada, tem que falar o que está na palavra de Deus. Então tem muita gente que fala, eu não falo com ciclano porque ele é beberrão. Eu no meu trabalho, eu fico só na minha mesa, não dou confiança a ninguém porque é todo mundo do mundo, né? A pessoa que está lá é romana, é espírita, é muçulmana, é isso, aquilo outro, não falo com ninguém. Pelo que está aí na passagem, você está redondamente equivocado, equivocada. A palavra de Deus não manda a gente tratar as pessoas assim. A gente deve ter civilidade, a gente deve ter educação com todas as pessoas, tratar bem todas as pessoas, independente da crença dela ou não, existência de crença. A palavra de Deus não manda a gente destratar as pessoas porque elas são incrédulas em relação à nossa fé. Isso é importante entender. Ele fala, não, senão vocês vão ter que sair do mundo. Não é isso, né? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Para você não se ter relacionamento, não conversar, né? Não ter um certo nível de conversação com as pessoas que não compartilham da nossa fé, que não são como nós, seguidoras de Cristo. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Pelo contrário, diz que nós devemos ter sim. Até porque como você vai chegar até essa pessoa para falar de Jesus? Se você, de jeito nenhum, eu falo com uma pessoa que não crê no mesmo que eu creio. Então, vai ficar muito complicado. Vai ser muito difícil chegar o Evangelho até essa pessoa. Então, há uma necessidade, sim, de nós termos aí relacionamento com todas as pessoas, conversarmos com todas as pessoas, tratar bem as pessoas, ser educadas, né? E até ter aí um certo convívio, pessoalmente profissionalmente, né? Vizinhança e uma série de outras situações sociais que nós teremos aí relacionamento com as pessoas e devemos ter, tá? O errado é não ter. O errado é não ter. Isso, né? Agora vírgula, né, irmãos? Isso não significa que nós devemos aprovar as práticas que desagradam ao nosso Deus, que vão contra a nossa crença. Não. Ter relacionamento, conversar, tratar bem, ser educado, não significa que nós vamos, então, praticar coisas que vão contra a nossa fé. Isso também, claro que não. Está bem explicado isso aqui direitinho, né? Quando fala esse tipo de relacionamento, né? É dentro daquilo que nós podemos ir, dentro dos limites da nossa fé. Ok? Então, é que isso fique bem tratado. Então, não trate mais mal as pessoas, porque elas não creem no nosso Deus, porque elas não pensam como nós. Não trate, não faça isso. Isso não é cristianismo. Aliás, isso é anticristianismo. Jesus não ensinou nada disso, né? Pelo contrário, ele tratava bem todas as pessoas. Ele era educado com todas as pessoas. Ele atendia a todas as pessoas. Então, esse é o Jesus que nós servimos, né? Ele sempre foi cuidadoso com todos. Seja assim também no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, no meio social em que você está inserido. Seja também luz. Seja a pessoa que fala assim, puxa, né? Ele é uma pessoa tão bacana, né? Ela não é que nem aquela pessoa que fica discriminando a gente por causa da sua fé, por causa da sua crença. Seja sal, seja luz. Como você vai ganhar as pessoas ao seu redor para Jesus, se você é uma pessoa, né, truculenta, arrogante, né, que não conversa, que não cumprimenta, fica muito difícil realmente, né? Bom, vamos aqui finalizar essa palavra no nome do Senhor Jesus, né? Vai virar uma vigília, né, irmãos? Então, aqui, versículo de número... Tem mais duas partes. 11. Mas se vos escrevo que não, mas agora vos escrevo, né? Repetindo, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo irmão,
foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. Aí vem o entendimento correto, né? O que ele está dizendo para que a gente não venha nos associarmos, né, é com aquela pessoa que diz, olha, eu sou irmão, né, eu estou congregando aqui com o Senhor Jesus e tal, e ela não é, ela vive uma vida ali de pecado, deliberadamente, não quer se consertar, ela acha que está certa. Esse não é irmão. Então, com essa pessoa nós não devemos ter comunhão. Por quê? Porque nós vamos estar dizendo para ela que ela está certa no que ela está fazendo. Nós estaremos prejudicando essa pessoa e não ajudando. E podemos nos prejudicar também. Tá? Porque a palavra de Deus diz que a gente não deve se associar com aquela pessoa que se diz irmã, que se diz cristã, que se diz seguidora de Cristo, mas que não vive de acordo com aquilo que ela está dizendo, não vive de acordo com a palavra de Deus. Então, com esta pessoa nós não devemos ter comunhão. É isso que a palavra de Deus está dizendo, né? Mas cuidado, né? Você está tendo a pessoa na sua congregação, ou você está aí discipulando alguém, claro que essa pessoa ainda está passando por um processo, mas ela tem vontade, então é outra coisa. Estou dizendo a pessoa que já está lá, que já se batizou, que às vezes já teve até cargo no ministério, e de repente a pessoa virou a cabeça totalmente, ela está fazendo um monte de besteira, largou a mulher, pegou a novinha, fez um monte de coisa que não devia fazer, e acha que está certo, ainda quer ensinar as pessoas dessa forma. Está errado, completamente errado, e você deve se afastar dessa pessoa conforme a palavra de Deus nos orienta, né? Também a mesma coisa não é ser cavalo, né, virar cara, né, fazer coisas que algumas congregações fazem por aí, né? É não ter comunhão, é não ter intimidade, é não ter essa pessoa como uma pessoa que está seguindo a Deus, né? Dar a mão ali, ajoelhar com essa pessoa e orar pedindo, Deus, eu estou na mesma fé que ela. Você não está na mesma fé, você não está na mesma concordância, ela está completamente entregue lá ao mundão, perdida. Então você precisa mostrar para essa pessoa que ela está nessa situação, para que ela tenha a vontade, o desejo de se reconciliar para com Deus, não é com a gente não, tá, irmãos? O negócio dela é com Deus, ela tem que se reconciliar para com Deus, a não ser que ela tenha feito algo contra você, aí já é outra história, né? Mas ela tem que se reconciliar para com Deus, tá? Então, não fica você também querendo que você tem que pedir perdão, não tem que pedir perdão a você, ela tem que pedir perdão a Deus, ela tem que se consertar com Deus, o negócio dela é com Deus. No momento que ela fizer isso, e que ela mudar as suas atitudes, mudar os seus comportamentos, e se enquadrar a palavra de Deus, então, claro que ela deve ser imediatamente readmitida à comunhão e à congregação. Então, é isso que Paulo está dizendo, a igreja precisa corrigir. No finalzinho, que é essa parte que vamos ver agora, ele dá aí 3 razões para que essas coisas elas aconteçam, né? Vamos ver aqui na palavra de Deus. Vamos ter versículos de número 12 e 13, né? Pois com que direito haveria de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, os de dentro, de entre vós, né, o malfeitor. Então ele manda, que ele diz o seguinte, o de fora, pessoa que não é cristã, não será julgada por nós, não nesse momento, né? Será o juízo final, né? Tem mais algum tempinho aí. Nesse juízo final, essas pessoas, então, elas terão que dar conta a Deus aí das suas atitudes, dos seus atos, tá? Então, isso é lá no juízo final. Mas nesse momento, não. Nesse momento, é Deus que está julgando essas pessoas, é Ele que está na direção de todas as coisas, em todo momento Ele vai estar também, mas chegará um dia que vai ter um julgamento final. Então, nós não, olha, eu vou repetir, nós não temos o direito de julgar os incrédulos. Eles não conhecem o nosso Deus, não conhecem a palavra, né? E eles não conhecem a vontade revelada, que é essa palavra de Deus. Então, não temos direito nenhum de julgar. Aos incrédulos, o nosso relacionamento é pregar, é falar da palavra de Deus, né? E manter os relacionamentos seculares, desde que não estejam infringindo a palavra de Deus. Mas nós devemos julgar os que estão na igreja, para que eles o quê? Possam se arrepender e abandonar os seus pecados para a restauração da comunhão com Deus e a igreja. Então, um dos objetivos é esse, ok? É que essa pessoa venha se arrepender
e ela seja restaurada, ela volte à comunhão com a igreja, à comunhão com Deus. Então, primeiro objetivo, para que haja a disciplina. Segundo, para que a igreja não seja o quê? Contaminada pelo pecado, pois basta um pouco de fermento para que toda a massa seja levedada. Então, se você não corrige o pecado dentro da igreja, o que vai acontecer, irmãos? Vai começar a se multiplicar. Então, daqui a pouco tem mais um cometendo, tem outro cometendo outro diferente. Se fulano pode, por que eu não posso? Deixou de ser igreja, né? Virou qualquer outra coisa aí que você possa conhecer no mundo, menos uma igreja, né? Virou uma bagunça, virou uma coisa horrível, né? Então, é necessário realmente que haja correção para que se mantenha ali a pureza da igreja. E a terceira razão também muito importante, para que o mundo veja na igreja uma diferença, uma pureza, uma santidade, e assim consiga enxergar a necessidade de arrependimento, de deixar o pecado, de salvação através do Senhor Jesus. Não são legais, né? As razões que temos que manter a igreja pura, que o infrator, ele deve realmente ser corrigido. Se ele não quer deixar a sua infração, não quer deixar o seu pecado, ele deve ser disciplinado. É para isso. Primeiro, pela própria salvação dele, pela restauração dele. Segundo, para a manutenção da santidade da igreja, senão a igreja se corrompe. E terceiro, também, para que o mundo possa ver Cristo em nós. Então, que Deus ele tenha falado profundamente ao seu coração, através dessa palavra, tenha dado aí condições de você ter mais conhecimento, crescimento espiritual, no nome do Senhor Jesus. E agora eu vou passar a palavra aí para os comentários do nosso irmão Luiz, aí na direção do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo a ele, no nome do Senhor Jesus. Muito bem, pastor Aguilar. Eu gostaria, porque o senhor, quando fez o resumo, o senhor falou tudo, né? Eu gostaria, logo no início, né, que Paulo falou, ou seja, esses assuntos espinhosos na igreja, como ele logo falou aqui, eles devem ser tratados na igreja, porque agora o senhor fechou tudo, né? Então, vamos lá, eles devem sim ser tratados na igreja, até porque a pessoa, para evitar que aquela pessoa que está lá acabe perdendo a salvação. Então, essa situação tem que ser enfrentada. E como disse o senhor, porque se não se enfrentar, vai deixar de ser igreja. Então, o senhor fez o fechamento, aí quase que falou tudo aqui que eu tinha para falar. Que tanto que vem essa frase aqui, né? Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Certo? Então, isso resolve tudo. Não é? Ele não está sendo, ele está sendo repreendido e tudo mais, para que não se perca. Muito importante, senão quem se perde é a igreja, né? Quem toma conta. Né? Outra coisa também que o senhor falou, da vida de oração, que é complicado mesmo, é difícil, como o senhor falou brincando, vocês oram por mim, não sei o que lá, é aquele que a gente brinca, né? É o crente 6 horas, não é 6 horas por mim, essas coisas. Então, muito importante a questão da vida individual de oração. E outra coisa, significado do pão sem fermento, né? Que é uma luta contra uma vida pecaminosa, é isso que nós somos, né? A arrogância, essa jactância, essa coisa toda que é o fermento. Então, essa é a nossa vida realmente, que nós temos que viver orando, o processo de santificação. Quando nós erramos, ele gera arrependimento e nós vamos lá aos pés de Cristo, oramos. Então, essa que é a vida do cristão. O Senhor também ressaltou a questão de não lutar contra o diabo e sim resistir ao diabo, que é muito importante. E muito dessa resistência só vem com o amadurecimento, com oração, levando uns tombos, que nem andar de bicicleta, né? No início, leva tombo direto. E também é o seguinte, a vida vai ser isso. A vida vai ser, a nossa vida aqui nessa terra, não vai ser esse mar de rosas, é só vitória, não. É uma vida contra uma vida pecaminosa, vai ser uma luta, vai ser uma vida de luta
contra o pecado, resistindo ao diabo. E outra coisa que o senhor disse, e aí em relação à igreja, muito importante, né? Que a igreja, a pessoa estava no carnaval, no mundão, foi para a igreja e acabou de ter o carnaval de Jesus. Quer dizer, é a igreja se amoldando às coisas do mundo, quando não é. E muitas igrejas fazem isso. Ou o que é pior, aquela pessoa, que esses aqui também são problemáticos, é aquela pessoa de vida dupla, né, que está no mundão, veio lá na igreja, acha que está fazendo uma média com Deus, não sei o que. Isso não existe. Outro fator muito importante é essa questão também da pessoa não sair, porque Deus não faz isso, Jesus veio também para os ímpios, não é isso? Para os que não eram do povo dele. O nosso papel quando nós estamos conversando com outras pessoas, não dá, senão nós íamos viver isolados, enclausurados, sei lá onde, ia virar seita. Ia virar uma seita. E não é. Quando Jesus falou que nós temos que ser cartas vivas. Então, o importante é isso, é nós sermos cartas vivas. Nós não vamos nos unir a essas pessoas e tudo mais, mas nós seremos cartas vivas. Nós as que vamos, de alguma forma, com os nossos comportamentos, com a nossa atitude, com a nossa maneira de ser transformada, que é conseguir com que as pessoas enxerguem Cristo em nós. E isso independe de ser rico ou pobre, porque o Evangelho é poder de Deus, não é riqueza do homem. Então, independe de classe social. E essa coisa, a gente não tem que julgar essas pessoas, desde que Deus julgue, e pronto, não é problema nosso, né? Então, pastor, foi uma pregação corajosa, ainda mais nesse início. Eu acho que tem muita gente na igreja ainda assim, com vida dupla, fazendo essas coisas, e acho que muitos pastores também passam a mão na cabeça, vão acabar tendo a igreja destruída por causa disso. Destruída não é que ela vai deixar de existir, mas não vai ser mais a igreja de Jesus Cristo, acabou. Não é? Ele vai dizer, eu não conheço vocês. Jesus vai dizer lá no final, afasta-te, porque eu não te conheço. Não é? E parabéns aí pela pregação, que Deus continue abençoando o seu ministério e abençoe a sua família, a sua vida e a todas as coisas que aprove a Ele que o Senhor tivesse. Obrigado, pastor. Amém, muito obrigado. Nós só fazendo uma última colocação aí, né? O irmão Luiz falou muito bem, essa questão que a igreja deixar de ser igreja é muito importante. Quem lembra do Paulo, né? O Paulo e Silas lá na porta do templo de Formosa, quando ele vira para aquele coxo e diz, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho vos dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Ele tinha poder de Deus. Então muitas igrejas estão dizendo assim, eu tenho ouro e eu tenho prata, mas eu não tenho o poder de Deus. Por quê? Porque deixou o pecado penetrar e destruiu o poder de Deus dentro da igreja. Então é importante a manutenção da santidade dentro da igreja. Agora a gente chegou naquele momento que nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus nesse momento, né? Você vai colocar diante do Senhor sua vida, você está passando aí por uma luta, um problema, quem é que não está, né? E só que você vai especificar, né, para Deus, né? Qual é esse problema, essa luta que você está enfrentando, seja uma questão espiritual, principalmente as espirituais, né? Está sendo atormentado por alguma coisa, perturbação noturna, sono, né? Você sabe o que está passando aí, tentações, né? Está lutando aí contra uma grande tentação na sua vida, né? Foi dado algumas coisas aí para você hoje aí sair dessa situação, mas vamos orar também por essa situação. Você que está enfrentando problemas no seu casamento, problemas conjugais, familiares, né? Saúde, problemas profissionais, você que está sendo perseguido aí no seu trabalho, na sua empresa, né? Está sendo perseguido no seu negócio, você tem uma empresa e os outros estão fechando cerca ao redor de você. Esse momento, seja qual for a situação, é uma coisa pequena, uma coisa grande, não importa, coloca diante de Deus.
sempre priorizando as coisas espirituais, meu irmão, porque se o espiritual está bem, a tendência é o resto ir todo no mesmo caminho. Mas se o espiritual estiver ruim, por mais que as outras coisas estejam boas, elas estarão ruins também. Então vamos sempre priorizar as coisas espirituais, colocar em primeiro lugar as coisas espirituais. Antes do culto, a gente sempre conversa um pouquinho aqui, o irmão Luiz, né, os irmãos estão aqui presentes, e a gente estava falando sobre essa constância da oração, porque tem coisas que a gente demora anos para ver uma resposta, né? Tem coisa que a gente fica ali orando anos e anos, e depois de anos de oração é que a gente vê a resposta. Mas vem, né? Tem coisas não, tem coisas que vêm de uma forma mais rápida, mas tem coisas que a gente precisa continuar orando e perseverando. Então não desista, continue orando, continue buscando. Lembra que a maior resposta que nós temos não será aqui nessa terra, mas será na eternidade. Essa é a maior resposta que nós temos aí, e é por ela que nós devemos viver, priorizar em nossas vidas. Então vou passar agora a oração e a palavra ao nosso irmão Luiz. Eu já dirigi ele aquilo que ele vai orar, e você vai colocar também a sua oração diante de Deus, e nós vamos estar aí concordando com todos aí em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, está com a oração e a palavra em nome do Senhor Jesus. Bem, pastor Aguilar, então, como o senhor já disse, eu vou fazer uma oração genérica, né? Mas os demais, todos nós, assim, no interior dos seus corações, né, vai estar expondo diante de Deus as suas necessidades, fazendo as suas súplicas, né? Então, uma oração compartilhada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse culto, pela palavra aqui ministrada, em nome de Jesus, que fique reverberando em nossa mente a semana toda essa palavra, né? Que ela fique vindo à nossa lembrança essa palavra. Pai, em nome de Jesus, agora o Senhor, que é o nosso Deus, que supre todas as necessidades, sabemos que a principal necessidade já está suprida em Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Mas mesmo assim nós colocamos diante de Ti, que o Senhor continue nos ajudando, que o Senhor continue nos apoiando e atendendo conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, atendendo às nossas necessidades. Nenhum de nós sabe o que o outro tem de necessidade. Então, genericamente, eu posso pedir, seja o Senhor a abrir uma porta de trabalho, seja o Senhor a curar corações, a tirar um filho das drogas, da bebida, do crime, seja o Senhor a restaurar um casamento, seja o Senhor a dar forças a uma pessoa para lutar, para fazer uma prova, para ser funcionário público. Senhor, seja uma questão de doença em família, traição no casamento, não sabemos, Senhor, em nome de Jesus, mas seja o Senhor a nos abençoar, principalmente com saúde. Seja o Senhor a nos conceder a sabedoria que vem do alto. Seja o Senhor a continuar tratando de nós. Nos dê também paciência, nos dê também mansidão para suportarmos o tempo que está passando aqui, e que, principalmente, vivamos o processo de santificação em arrependimento, que possamos crescer espiritualmente e, na medida do possível, até materialmente. Senhor, agora eu peço que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor livre o Brasil de toda a ditadura, que o Senhor, em nome de Jesus, não permita que o Brasil vire uma desordem, não permita que a fome e a miséria alcance o Brasil, não permita que o povo mais humilde não empobreça mais do que já está empobrecido. Livra o Brasil da insegurança jurídica, não livra-nos, Senhor, de perder a nossa liberdade de expressão e de culto. Senhor, abençoa os campos, que eles possam produzir. Senhor, em nome de Jesus, toca no coração dos nossos governantes, para que eles entendam que são pecadores, que são frágeis, que se arrependam dos seus pecados, confessem a Ti e entendam que tem que servir ao povo e não a nós.
Eu quero te pedir, meu Deus, também que o Senhor abençoe a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Livra o Brasil da miséria, da fome, do caos social, do caos econômico, do caos político. Livra, meu Pai, o povo da insegurança que existe nas cidades. Peço que o Senhor abençoe ao povo do Rio Grande do Sul, que não só reconstrua Estado, que consigam reconstruir da melhor maneira possível a sua vida, mas que sejam alcançados pelo Teu Espírito Santo, para que possam estar na eternidade contigo. Por fim, eu peço pela vida dos que vão aos presídios, vão aos hospitais e dos missionários que vão a outros países levar o Teu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da paz, correndo o risco de perder a própria vida. Então, livra de todo mal essas pessoas, meu Pai. No mais, eu peço que o Senhor, mais uma vez, nos conceda saúde e sabedoria e crescimento espiritual. Em o nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então agradecer a Deus por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui reunidos na presença desse Deus maravilhoso, né? Vamos agradecer, pedir a Ele que nos abençoe uma semana aí cheia de paz, de alegria, de realizações. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade de poder ministrar o culto ao Senhor, de estarmos aqui adorando, ouvindo a Tua palavra, aprendendo de Ti e colocando diante do Senhor as nossas vidas e as nossas necessidades. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela semana abençoada que o Senhor nos deste. E eu peço ao Senhor que conceda, Pai, a cada uma destas pessoas que estão aqui orando conosco, a cada vida que está participando deste culto, meu Deus, um restante de domingo e uma semana muito abençoada na Tua presença. Seja o Senhor prosperando cada um dos seus caminhos, de suas atividades, guardando, protegendo, livrando de todos os males, suprindo, ó Deus, em todas as suas necessidades, e que essa bênção ela seja estendida às suas casas, às suas famílias, a todos e tudo que estiver ligados a eles, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, meu Deus, que ao término deste culto o Senhor leve a todos em segurança aos seus destinos. Livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero lembrar mais uma vez aos irmãos, a todos aí que estão participando, que irão participar, que o nosso culto no próximo domingo, no dia 6 de outubro, ele será realizado às 18 horas por causa das eleições, para que todos possam votar tranquilamente e depois venham aqui, cultuar a Deus tranquilamente, tá? Então, o culto será realizado às 18 horas. Amém? Vamos então receber a bênção em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz amém. Glórias ao Senhor Jesus. Desejo a você, a sua casa, a sua família aí um restante de domingo muito abençoado, uma semana de muita paz, de muitas realizações, de muita alegria, debaixo da proteção do nosso Deus. Que você fique bem, que você fique na paz do Senhor Jesus.